Abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Posso sentir a presença do Santo Espírito no meio de nós. E aonde Ele está, algo de maravilhoso acontece. Amém? Ele vive para todos sempre, está ao nosso lado em todos os momentos. E por isso nós somos felizes e alegres. Amém? Êxodo capítulo número 12, do verso de número 1 ao verso de número 28. Acompanhe junto comigo, eu vou tentar ler de carreirinha, porque são muitos versos, mas é importante a gente compreender a história da Páscoa. Amém? Diz assim: E falou o Senhor Moisés a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambos os ombreiros e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, e isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomais vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopa e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambos os umbrais de sangue que estiveres na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vier o sangue na verga da porta e ambos os ombreiros, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou.
E foram os filhos de Israel e fizeram isto, mas o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nessa noite, meu Pai querido, essa mensagem possa penetrar no mais profundo da alma, do espírito de cada um dos irmãos e fazer morada. Os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que estão nos vendo através do site da igreja, aqueles que nos ouvirão através da gravação dessa mensagem, possa ter as vidas edificadas e restauradas, pois a tua palavra é verdadeira, a tua palavra tem poder de mudar vidas, a tua palavra tem poder de mudar destinos destruídos, a tua palavra tem poder de fazer a metanoia, essa mudança necessária para que tenhamos uma vida abençoada. Senhor, que essa palavra possa entrar na nossa mente, meu Pai, e fazer morada. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Comemoramos essa semana, a semana da paixão de Cristo. A semana onde o Senhor foi preso, açoitado, humilhado, crucificado e ressuscitado. A Páscoa, ela tem todo um simbolismo acerca do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa se inicia nessa passagem que nós acabamos de ler. O povo hebreu, ele fica quase 400 anos sobre o jugo de Faraó. No Egito, vivendo como escravos. Uma vida muito dura, uma vida penosa. E Deus os prometeu que haveria de livrá-los daquele mal. E Deus levanta Moisés, um servo de Deus que viveu dentro da família de Faraó, no mesmo seio com todos ali. E quando descobre que é hebreu, ele sai e ele tem a chamada por Deus para libertar o seu povo. Quando ele descobre que ele é hebreu, ele tem todo o chamado de Deus para que acontecesse isso. E ele chama Arão, e Deus comissiona Arão para estar junto com ele. Ele volta novamente para falar com o Faraó depois de muitos anos. E ele fala para Faraó para libertar aquele povo, porque Deus havia pedido para que ele fizesse isso. Mas Faraó endurece seu coração, e pela dureza do coração de Faraó, Deus envia as pragas. Então as pragas foram diversas, o mar se tornando em sangue, dos gafanhotos, das rãs e assim por diante. Só que a última e derradeira praga era a morte dos primogênitos. E com esta praga, certamente Faraó deixaria o povo ir embora. Então Deus fala para Moisés incumbir o povo de pegar um cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, puro, e sacrificar este cordeiro. O sangue desse cordeiro deveria ser aspergido na verga da porta e nos seus umbrais. Deveriam se alimentar, preste atenção, deveriam se alimentar do cordeiro e também de pães asmos. E deveriam todos ficarem de prontidão. Preparem as sandálias, preparem todo as suas bagagens, porque de manhã o Senhor vai nos libertar. E assim o aconteceu. Por quê? Porque a 10ª praga viria um anjo destruidor da parte do Senhor e mataria todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, como primogênito de todos os animais. E todas as casas a qual o destruidor passasse e visse o sangue nos umbrais da porta, ele passaria direto e não aconteceria nada. E assim aconteceu. Pela manhã, milhares de crianças morreram primogênitas do povo egípcio. Animais morreram de tudo quanto é jeito também. E ali não teve como, e Faraó liberta o povo e depois segue-se a história. Amém?
E Deus prometeu e falou o seguinte, um mandamento da parte do Senhor, que o povo hebreu deveria comemorar a Páscoa do Senhor perpetuamente. Páscoa vem da palavra Pessá, passagem, ok? Então é isso que quer dizer, passagem. O anjo destruidor passou por aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nas suas portas. Preste atenção no que eu estou falando hoje, neste momento que vai ter tudo a ver lá na frente, ok? Essa é a Páscoa do Senhor. Até os dias de hoje, o povo judeu comemora o Pessá, a Páscoa. Então, uma vez por ano, ele se reúne no começo da primavera, lá em Israel, e comemoram o Pessá. Reúne-se toda a família, o patriarca da família conta a história do Êxodo, essa passagem, e eles comem pães asmos, um cordeiro e assim por diante. Na época de Jesus, Jesus comemorava a Páscoa. É isso aí. Não é estatuto eterno, então é para todo sempre. Jesus era judeu e ele comemorava a Páscoa. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 2, versos 41 e 42. Quem está compreendendo, dá um glória a Deus. Amém. Lucas 2, 41 e 42. Diz assim: os irmãos que tiverem um pouco de dificuldade de achar na Bíblia, hoje nós teremos muitas referências bíblicas. Então dá uma olhada no telão aqui, ok? Já passei para o Eric todas as referências, então vai ficar um pouco mais prático para os irmãos. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quem? Maria e José. Sempre iam até Jerusalém, de Belém para Jerusalém, na festa da Páscoa, 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume de dia da festa. Então preste atenção. Durante toda a vida de Jesus, ele estava habituado a participar da Páscoa, do Pessá. E ele sabia que haveria um simbolismo todo especial naquela cerimônia em relação à vida dele. Amém? Preste atenção. Passado pouco mais de 33 anos, Jesus há 3 anos e pouquinho do seu ministério, ele entra na última semana da sua vida aqui na terra, como ser humano. É quinta-feira. O Senhor Jesus reúne os seus discípulos, aonde seria comemorado a cerimônia da Páscoa. Só que ali há todo um cerimonial, porque ele fala o seguinte: olha, agora este vinho é o simbolismo do meu sangue, dessa minha nova aliança. Este pão é o meu corpo que é partido por vós. Presta atenção. O simbolismo da Páscoa, o cordeiro, o sangue e o pão. Não é isso? Naquele dia, na madrugada daquele dia, de quinta para sexta-feira, eles vão até o Getsêmani. Jesus vai até o Getsêmani junto com os seus discípulos. E ele começa a orar. Ele começa a orar e dos seus poros começam a sair sangue. Tamanha aflição sobre a vida de Jesus. Porque naquele momento estava sobre Jesus os pecados da geração passada de Jesus, da geração presente de Jesus. Estava o sangue meu e seu sobre a vida de Jesus naquele instante. Tamanha aflição na vida de Jesus, que dos seus poros começam a sair sangue. A aflição é muito grande. E ele volta para ver se os discípulos estavam orando junto com ele. E quando volta, ele vê os seus supostos amigos dormindo. E ele aflito naquela noite, sabendo o que iria acontecer.
É neste momento que Jesus fala: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feito antes a tua vontade. Momentos depois, vem aquele que o traiu, Judas, junto com os soldados romanos. Ele beija Jesus, era o sinal para os soldados que aquele era o Cristo. Jesus, ele foi pego, aprisionado, amordaçado, cuspiram. Levaram até Anás e Caifás, o sumo sacerdote. E ali acusaram de blasfêmia. E quando ele fala, o eu sou, eles ficam revoltados, os religiosos, porque ali o Senhor estava falando que ele era Deus. Logo depois foi levado até Pôncio Pilatos, depois a Herodes, depois voltou para Pôncio Pilatos. Fizeram o julgamento e o mesmo povo, que uma semana antes, na segunda-feira, na entrada de Jesus por Jerusalém, clamava: Hosana nas alturas, esse é o nosso rei. E palmeiras se colocavam para a passagem do Senhor em cima daquele burrinho. O mesmo povo pediu a crucificação de Cristo. E Jesus, depois de ser humilhado, ele é levado até o Gólgota. É crucificado naquela cruz. E antes das 18 horas do pôr do sol, ele entrega o Espírito ao Pai. Está consumado. Há uma escuridão naquele lugar, em toda Jerusalém. Um terremoto acontece. Muitos e muitos mortos ressuscitam e entram na cidade. O véu do templo se rasga. E aqueles algozes, aqueles que estavam do lado de Jesus, ali os soldados, dobram o joelho e falam: realmente este é o Filho do Altíssimo. Termina a sexta-feira, começa o sábado, e todo mundo aflito, e seus discípulos aflitos. Mas domingo pela manhã, quando as mulheres vão até o jardim do Getsêmani, eles veem a pedra removida e não tem mais nenhum corpo lá dentro. Elas ficam aflitas: roubaram o corpo do nosso mestre. Mas quem aparece para elas, e elas não percebem no primeiro momento, o próprio Senhor Jesus Cristo. E elas gritam com todo o ímpeto: mestre, é o Senhor. Imagine a alegria daquelas mulheres. Voltaram, correndo, falaram aos discípulos que estavam reunidos. E eles, alguns acreditaram, outros não, mas quando de repente, quem entra? O Senhor Jesus. Imagine a alegria dos discípulos ao ver o mestre entrando naquele local. Pedro lá não estava. E quando Pedro chegou, o Senhor já tinha ido naquele instante. E Pedro falou: olha, eu não acredito, a não ser que eu coloque a mão na ferida. Dias depois, Jesus aparece para Pedro e para mais de 500 pessoas. Jesus Cristo, ele teve que ir até o fim. O Cordeiro Imaculado, quem que é? Jesus Cristo. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue. Livramento e remissão de pecados. Preste atenção sobre a explicação do sangue. É muito importante para vocês compreenderem o sacrifício de Cristo, o porquê. Às vezes os ministros do Evangelho e nós temos o hábito de não falarmos de uma forma didática ao povo, pois nós achamos que todo mundo já entende e compreende. Eu sei que existem muitos novos convertidos aqui que não compreendem, e é necessário você compreenderem essa mensagem nessa noite. Presta atenção sobre o sangue. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 10, 11 e 12. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, o sangue, ele tinha o sinal do livramento, conforme aconteceu na 10ª praga, lá no Egito, correto? Sangue simboliza livramento. Sangue simboliza perdão de pecados. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Existia na lei uma ordem de Deus, um mandamento de Deus chamado dia da expiação, aonde o sacerdote deveria se consagrar a Deus. Ele deveria pedir ao povo para que se humilhasse, se vestisse com panos de saco, que ele iria participar dessa cerimônia para pedir a Deus que perdoasse o pecado do povo. Então ele pegava um cordeiro, e esse cordeiro ele matava e se aspergia em si mesmo para perdão dos seus pecados. Ele levava no tabernáculo mais 2 bodes. Um sangue nos bodes ele aspergia sobre o propiciatário. O outro bode, ele colocava a mão sobre o bode e profetizava ali que o pecado do povo estava sobre aquele bode. E aquele bode era lançado no deserto. Não tem o ditado bode expiatório? É por causa disso. Então sobre aquele bode ia todos os pecados do povo. E ali era feita a cerimônia. Era uma cerimônia extremamente solene, extremamente santa perante Deus. Esse sacerdote, ele deveria entrar no santo do santo com uma corda amarrada e uma pessoa lá fora segurando a corda. Na orla das suas vestes existia sinos, pois se porventura o sino parasse de se agitar, era sinal que Deus não tinha recebido o sacrifício e o sacerdote ia morrer. E aí tinha que puxar com a corda para fora, porque ninguém podia entrar lá dentro. Veja bem, uma vez por ano existia o dia da expiação, a qual deveria ser feito todo esse sacrifício para que acontecesse o perdão do pecado do povo. Pois diz a palavra que sem a purificação e sem a remissão de pecados, ninguém pode se achegar a Deus. Só que o que aconteceu, meus irmãos? O pecado do povo não regenerava, só cobria o pecado. Sabe por quê? Porque o povo sabia
que eles serviam um Deus tão misericordioso que eles poderiam aprontar o ano inteiro, porque no ano seguinte haveria novamente o dia da expiação. Eles fariam novamente essa cerimônia e Deus o perdoaria. O pecado, ele era só coberto, não tinha resultado. Qual era a consequência disso? Os sacrifícios não tinham mais validade. Hebreus 10, 11 e 12. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Estávamos condenados ao inferno, pois sacrifício de nenhum animal seria suficiente para perdoar os nossos pecados. Fomos concebidos em pecados. Se pensamos e pecamos, se agimos e pecamos, o nosso pecado é uma grande dívida perante os céus. E a única forma dos pecados serem redimidos não era com um cordeiro qualquer, mas era com um cordeiro santo, imaculado, o Filho do Deus Altíssimo. E o pacto saluste foi este: na eternidade combinar o Pai, Filho e Espírito Santo. A única forma dos pecados serem perdoados é enviando Jesus Cristo à terra. E Jesus Cristo vem como o Cordeiro de Deus. Vocês podem glorificar a Deus. Eu e você estávamos condenados ao inferno. A morte tinha poder sobre as nossas vidas, mas precisava acontecer o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Satanás, ele tentou de todos os jeitos impedir isso. Querem ver comigo? Vejam comigo, abram comigo no livro de no livro de Lucas, capítulo de número 3, verso de número 30, é revelação isso. Meus irmãos, Deus tem dado promessas à vossa vida. Satanás vai tentar de todos os jeitos querer acabar com a sua vida, mas eu quero lhe falar, existe um Deus todo-poderoso cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Lucas 3, verso de número 30, que diz assim: E Levi de Simão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Jesus, ele vem da raiz de José. Amém? Se José tivesse morrido, não teria Maria. Presta atenção. Abra comigo lá em Gênesis 39, do verso de número 7 e verso de número 9. Não perca o raciocínio. Gênesis, capítulo de número 39, do versos 7 ao verso de número 9, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, farei eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José, um homem escolhido por Deus, foi vendido pelos seus irmãos. Depois de um período foi cair na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele era o mordomo mor ali. E sempre Deus o abençoando. Só que a mulher de Potifar pôs os olhos em José, e diz a história que José era muito bonito.
Agora preste atenção, José. Ele deveria estar passando um momento extremamente difícil, muitos anos sem uma mulher. E aparece a mulher de Potifar, que não seria qualquer mulher, e quer ter relação com ele. E ele resiste até o fim. Essa mulher, ela estava sendo influenciada por quem, meus irmãos? Pelo diabo. O diabo queria acabar com a raiz de Davi lá em José. Porque se José caísse em adultério, ele morreria ao ser descoberto. Não haveria Maria, não haveria Jesus. Quantas promessas que Deus tem feito na minha e na tua vida. E Satanás tem armado ciladas, armadilhas e manjares para você. Se tu cair em um desses manjares, numa dessas maldições que Satanás está colocando para você, você vai perder a bênção de Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E José foi fiel ao Senhor, foi justificado por Deus e acabou sendo governador de todo o Egito. Mateus 2, verso 13 a 18. Você pode glorificar a Deus. Mateus 2, verso 13 e 18. Satanás tentou mais uma vez acabar com Jesus. Mateus 2, verso 13 a 18 diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando a seus filhos e não querendo ser consolado, porque já não existiam. Meus irmãos, Satanás enchendo o coração de Herodes. Foi anunciado a Herodes que um rei nasceria, e o rei tinha nascido. E qual foi a atitude dele? Inspirado por demônios e por Satanás: vamos acabar com as crianças de 2 anos para baixo. E o anjo aparece para José, falando para eles irem embora de Jerusalém. Foi um genocídio que aconteceu. Satanás tentou, mas não conseguiu matar Jesus. E depois a história de Jesus, ela inteira, de tanta perseguição, de tanta luta, mas ele foi até o fim. Jesus foi até o fim. E Satanás ainda achou que havia obtido a vitória quando o Senhor morreu na cruz do Calvário. Mal ele sabia que ali estava a nossa vitória. Quando Jesus verte a sua última gota de sangue, o inferno é abalado. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, porque hoje eu e você, nós temos autoridade de entrar na sala do Cordeiro. O pecado que nos fazia prisioneiro e escravo dele, a qual sacrifício
de animais, já não tinha mais solução, não tinha mais redenção. Hoje não é mais o sangue de animais que cobre nossos pecados, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, naquele grande dia, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo e confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida, o sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida, e naquele instante você saiu das trevas, você saiu da escravidão de Satanás e foi levado para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, foi levado para a eternidade com o Senhor. Hoje Satanás não pode tocar na sua vida e nem na minha vida, pois nós somos do Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Temos a salvação em Cristo. Cadê morte o seu aguilhão? Cadê Satanás e seus demônios? Querer nos acusar de alguma coisa. Se eu tenho uma vida com Deus, de arrependimento diário, se eu nasço todos os dias perante ao Senhor em sinceridade, se eu vivo para o reino de Deus, se a minha vida é uma vida em prol dos outros, se eu tenho uma humildade e reconhecer que eu preciso mudar todos os dias e pedir o perdão do Senhor todos os dias, Satanás não tem autoridade sobre nós, pois o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi perfeito. Estás consumado, está realizado. Por isso, no dia de hoje, nós declaramos e exaltamos o nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós passamos da morte para a vida, estávamos condenados ao inferno, mas Deus preparou para nós a eternidade, para todo sempre, ao lado dele. Oh, aleluia. Se coloque em pé nesse instante. Oh, aleluia. Uriamanai kandarendo senebendei shenefendo. É esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, pois nós somos o Deus Todo-Poderoso. Satanás não tem autoridade sobre a tua casa, nem sobre os seus filhos, nem a sua parentela, porque nós profetizamos que todos são do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não estamos condenados ao inferno, no lamaçal do nosso pecado. Volta um pouco atrás na sua vida, como você era sem Cristo, o fardo do pecado. E Jesus, Ele é o pão da vida. O pão tem todo o simbolismo na Páscoa. O Senhor é o pão da vida. João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Existe um vazio na alma do ser humano que ninguém pode explicar, e esse vazio muitas vezes a pessoa quer saciar com as drogas, com a prostituição, com a lascívia, com o mundo, com a soberba, e nada pode preencher esse vazio. Esse vazio só pode ser preenchido com o pão da vida, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Outrora, muitos tinham tudo, mas não tinham nada, porque não tinha Jesus. Muitos que estão aqui, estavam condenados com aquela vida a cometer um suicídio, a tirar a sua própria vida pelo vazio da alma, mas naquele dia o Senhor teve um encontro contigo, e hoje você tem a vida eterna com o Senhor. Feche seus olhos nesse instante. Uriamanai kandarandou senebendoa. Eu não sei como você está, mas hoje é noite de concerto com Deus. Hoje é noite de se achegar a Deus. Hoje é noite de reconhecer o sacrifício do Senhor como você nunca reconheceu. Esse sangue há de ser derramado sobre a tua vida.
Se você sente da parte de Deus que precisa de uma oração nessa noite, você precisa se consertar perante Deus, porque você nunca compreendeu essa obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E tratou outras Páscoas de qualquer jeito. E o sacrifício do Senhor como algo que não tinha muito significado. Deus está te dando a oportunidade no dia chamado hoje. Eu gostaria que você viesse aqui à frente para orar por você. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Vem aqui. Eu sei que tem pessoas que precisam receber essa oração aqui. Os irmãos que estão em casa também, que estão sentindo, eu peço que coloque a mão nos vossos corações. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que sente da parte de Deus a vontade de vir aqui à frente. Eu peço que venha aqui à frente. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Tem mais pessoas que precisam vir aqui à frente. Isso. Vem aqui, não é humilhação nenhuma estar aqui na frente. Nós vamos pedir um renovo para a vossa alma nesse instante. Oh, aleluia. Tem mais alguém? Alguém que estiver em casa, coloque a mão no vosso coração, que eu quero orar por vocês. Aleluia. Estenda as vossas mãos aqui. Eterno Deus, eis aqui, meu Pai querido, os nossos irmãos que ouviram a Tua palavra e creram. Eu peço a Ti, meu Pai amado, que esse sangue vertido na cruz do Calvário possa ser derramado sobre a vidinha de cada um aqui. E que eles compreenderam, meu Pai, que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário não foi em vão, foi um sacrifício perpétuo e eterno e eficaz. Que eles compreendam que quem guarda cada um deles não é um anjo qualquer, mas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa os pecados dos seus filhos, os dê força para a caminhada. E aqueles que estão nos vendo através do site da igreja, que porventura estão entregando a vida a Cristo, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e derrame o seu sangue sobre a vida deles. Pai amado, eu creio no poder da oração de um justo. Eu creio na Tua palavra que limpa e purifica, e do milagre na cruz do Calvário com o Teu sangue carmesim. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.